Hello, tudo bem com você? Eu sou a Cissa e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te mostrar uma make estilo Hollywood, ou tapete vermelho, como você quiser chamar. Aquela make bonita, sem muita coisa, mas que você vai ficar super elegante. Então, continua aqui no meu vídeo que eu vou te mostrar. Primeiro de tudo, a gente precisa limpar bem a nossa pele, independente do produto que você for usar, uma água micelar, um lencinho umedecido, é muito importante a limpeza da pele, pra gente vir com a hidratação. Eu tô usando esse hidratante aqui da Nivea. Dando início já à parte do olho, eu vou vir com esse corretivo aqui, da Too Faced, da linha Born This Way, e vou aplicar nos olhos. Não precisa de muito, tá? Aí eu venho com uma esponjinha e dou uma espalhada. Ó, show! Não precisa de muito produto para ele não acumular, não ficar aquela coisa grossa no olho. Então, ó, o suficiente. Vou vir com uma sombra líquida, essa daqui é da Bruna Tavares, já tá sem o logo dela, mas é na cor Toffle. Eu gosto bastante das sombras líquidas da Bruna, porque me dão praticidade, então eu vou pegar um pouquinho. Não precisa de muito, tá? Porque ela rende bastante. E aí eu vou aplicar aqui no cantinho. Com o pincelzinho eu venho e começo a esfumar. Ó, quando sentir que ele já deu uma sentadinha, a gente pode puxar um pouquinho pra cima. Do outro lado a mesma coisa. Ó, é uma coisa leve, tá vendo? Uma coisa mais delicada. Não precisa de muito produto. E tá vendo que eu espalhei em toda a pálpebra o produto? É justamente pra gente uniformizar e dar um pouquinho mais de leveza. Eu vou colocar um cintilante, mas não vou colocar muito brilho, muita informação. Que é uma maquiagem um pouco mais elegante, mais natural, mais leve, tá? Agora eu venho com uma sombra só pra dar uma seladinha, não precisa ser uma sombra muito mais escura nem nada. Eu prefiro até que seja do tom mais parecido. Eu vou usar dessa paleta aqui, da Mari Saad, essa cor aqui. Então eu pego um pincel mais fofinho, pego uma quantidade legal, não precisa ser muito, tiro o excesso e dou uma leve esfumadinha aqui em cima. Trago um pouquinho pra dentro também. É só pra dar aquela secadinha mesmo, sabe? Pego mais um pouco, tiro o excesso e repito a mesma coisa aqui. Só. Agora pra sombra mais cintilante, eu vou vir com essa paletinha aqui da NARS. E eu vou vir com duas cores. Essa e essa clarinha. Eu vou começar com a clarinha, tá? Pego aqui com um pincel mais fofinho. Não precisa ser muito, tiro o excesso e vou aplicar bem no cantinho, ó. Aplico bem no cantinho, pego mais um pouco, aplico do outro lado.
Já começou a dar um iluminado, mas não é aquele iluminado super chamativo, sabe? Se você achar que precisa de mais um pouco, você pega mais um pouco. E aí eu vou pra sombra que é um pouquinho mais escura. Pego também um pouquinho dela. Aqui. E a gente vai aplicar mais pro meio, tá? Pega aqui uma quantidade legal. Tira o excesso também, tá? E aí a gente vai aplicar aqui, ó. No outro lado a mesma coisa. Eu aplico só essa quantidade de brilho mesmo, que eu acho que é o que vai dar uma leveza, não vai ficar aquela coisa muito chamativa, que é a proposta da nossa maquiagem. Ser um pouquinho mais leve, elegante, clean, tá ótimo. Agora eu gosto de fazer um delineado um pouquinho mais leve, e pra deixar ele com uma delicadeza a mais, eu tô gostando muito de usar delineado marrom. Esse aqui é um BT Velvet também, da Bruna Tavares, na cor Brown. Eu uso um pincelzinho bem fininho. Esse aqui é um pincel de unha, tá? Que ajuda muito. Eu pego um pouquinho de produto. Não precisa ser muito, porque ele rende bastante. E aqui vai de acordo com o formato do seu olho, tá? Ó, eu também tô gostando daquela proposta de puxar um pouquinho o gatinho pro cantinho interno do olho. Fica à sua escolha. Como eu tô gostando muito, eu vou fazer esse gatinho, tá? Então, com o mesmo pincelzinho, tô com o espelhinho aqui e vou dar uma puxadinha. O olho você já podia parar por aqui, passar só uma máscara de cílios, caso você tenha bastante cílios, já é o suficiente. Mas como eu tenho muito pouquinho e ele já não tem uma curvatura muito legal, eu gosto de colocar pelo menos no cantinho externo do olho um pedacinho de cílios. Então eu vou vir com esse modelinho aqui de cílios, E27. Eu gosto bastante dele porque ele dá uma leveza. Eu vou usar um ladinho só e vou cortar ao meio, tá? Enquanto a cola de cílios está dando uma leve secadinha, eu venho aplicando uma máscara de cílios. Agora vamos aplicar os nossos cílios. A dica é colar com o olho aberto, que vai ser melhor de você encaixar no seu olho, tá? Então eu venho com ele abertinho aqui, encaixou. Show! A gente acerta com a pinça se precisar. Eu gosto de usar o dedo e dar uma juntadinha entre os meus cílios e os cílios postiços. Vai ajudar a trazer um pouquinho mais de naturalidade.
Como essa maquiagem pede um pouco mais de naturalidade, eu vou começar com o contorno. Ele vai trazer a profundidade que eu preciso no meu rosto, sem deixar aquela maquiagem muito carregada. Então, eu venho com ele e faço a demarcação no meu rosto de acordo com o que eu gosto, com o formato do meu rosto. Então, você aí de casa não precisa copiar exatamente, claro que você vai testando e vai adequando ao seu estilo, ao seu formato de rosto, o que for. Mas eu gosto de subir aqui já, tá vendo? Um pouquinho aqui embaixo, aqui também no queixo, no nariz. E eu gosto de trazer um pouquinho pra cá também, ó, com batidinha, sem arrastar muito, tá vendo? E aí a gente vai esfumar com um pincel mais fofinho, tá? Não precisa ser aquele pincel mais duro, porque é mais difícil. Venho com o pincel mais fofinho e vou começar esfumando. Se você achar que tá leve ainda pra você, você quer um pouquinho mais, pode aplicar, não tem problema. Eu gosto de dar uma leve reforçada aqui. E tá ótimo. Agora, pra base, eu gosto de dar uma coisa um pouco mais iluminada, uma coisa mais glow, sem muito aquele efeito seco na pele, sabe? Que eu acho que não traz aquele glamour todo de Hollywood. Então, eu vou fazer uma misturinha de duas bases. Essa daqui da Anastasia e a da Fenty, que é com um efeito de hidratação mesmo. Não precisa de muita quantidade, tá? Pra gente trazer leveza. Dá uma mexidinha nela aí. Um pump de cada já é o suficiente, tá? Não precisa de muito mesmo. Com o mesmo pincel que eu usei pra esfumar o contorno, eu vou usar pra passar a minha base, já que ele é um pincel um pouquinho mais fofinho. Então, eu já venho aqui, já dou uma misturada e aplico em alguns lugares do rosto. E já vou Aí eu venho com uma esponjinha e dou leve acabamento. Eu venho com esse corretivo, então, pra iluminar. Esse corretivo é da QVD. Eu gosto dele pra região embaixo dos olhos, porque ele é um corretivo mais sequinho. É só pra iluminar. Então, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Eu gosto de passar também em pontos estratégicos pra me ajudar a dar aquela iluminada total. Então, eu coloco um pingo aqui, um pouquinho. Tá vendo que são quantidades muito poucas pelo tom do corretivo, tá? É um corretivo mais claro, então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso dele.
Eu venho aqui com a esponjinha. Embaixo dos olhos, cuidado, tá? Porque nós já marcamos já o nosso delineado, então tem que tomar cuidado. Eu gosto dessa esponjinha que ela é chanfradinha justamente por isso, tá? Porque me dá essa possibilidade aqui, ó, de ter um maior cuidado para fazer esse recorte. De pó, eu vou usar o meu xodó do momento, que eu tô amando, é muito bom, que é esse pó da Mari Maria. Gente, o custo-benefício é maravilhoso, a qualidade também é na cor Sugar Coat. Eu vou usar pouco, tá? Tem que tomar cuidado porque ele é um pó que sai bastante, então sempre tomo cuidado em abrir, que já fica uma quantidade aqui. O blur que esse pó traz é fantástico. Para voltar um pouquinho do contorno do rosto, eu vou usar bem pouquinho desse contorno aqui da Bruna Tavares, tá? Pego um pouquinho dele. É bem pouco mesmo, ó. Acabou. Bem pouquinho mesmo. De blush, eu vou usar esse também da Bruna Tavares. Ele é muito fofo, gente. Eu amo esse blush. Pego um pouquinho dele, tiro excesso e aplico só nessa região mais altinha, tá vendo? Pouca coisa, porque eu quero leveza, tá? Iluminador, eu gosto de um iluminador um pouco mais leve também. Nada daquela coisa super reluzente, então eu quero uma coisa um pouquinho mais leve. Eu venho, então, com esse iluminador da Mari Saad. É pouca coisa que eu vou usar dele. Ele é um pouquinho mais escuro, não é aquela coisa super clara. Bem pouquinho que eu pego dele. Só pra dar um leve glow. Não quero aquela coisa de iluminador que você consegue enxergar lá da esquina. Pra gente continuar a maquiagem, eu venho com um fixador, que ele vai tirar aquele aspecto de pó e vai ajudar a voltar aquele glow que a gente tanto quer. Então eu venho com ele. Pode aplicar bastante, espera ele secar bem, tá? Com o rosto relaxado pra não correr o risco de marcar. Sobrancelha, eu gosto dela bem natural, então eu dei uma leve preenchidinha nela, tá vendo? Só pra dar uma corzinha, pra manter aquela leveza no olhar, tá? E vamos voltar com o rímel. Vou passar um pouquinho na parte de cima, pra dar um leve acabamento. E na parte de baixo. Nesse estilo de maquiagem, eu não costumo passar muita sombra na parte de baixo do olho, porque eu gosto de dar aquela levantada no olhar. Então, eu só passo o rímel mesmo, tá? Na boca, eu vou passar nada mais, nada menos que um batomzão vermelho. Nesse estilo de maquiagem mais Hollywood, eu acho que combina super um olho um pouco mais neutro e uma boca super chamativa. Eu gosto de começar com um lápis, tá? Pra gente delimitar a nossa boca e vai ficar mais fácil. Eu posso trazer um vídeo depois mostrando com detalhe como eu faço. Então eu venho com lápis. Eu gosto de um lápis um pouquinho mais escuro, então esse lápis não é especificamente vermelho. É um lápis vinho, tá? Eu venho com ele. Tô bem pertinho aqui. Tô com o espelhinho.
O legal do lápis é que você consegue delimitar aonde você vai passar o batom. Não tem problema se ele ficar um pouquinho tortinho ou ele ficar faltando um pedacinho do lápis, um relevinho, não tem problema. Com o próprio batom você já consegue ir acertando. E aí eu venho com um batom vermelho. Eu gosto de um batom vermelho um pouco mais aberto, tá? Porque eu acho que em mim fica mais bonito. Então eu venho com ele. Olha como fica mais fácil. Pego um pouco mais. Simplesmente um vermelho de respeito. Agora eu vou me arrumar, colocar alguns acessórios e voltar para mostrar o poder de uma maquiagem de Hollywood. É isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e deixar um like. Eu te espero no próximo vídeo.